Era uma noite abafada de verão, em Brasília, dezembro de 2019. O vento mal circulava pelas janelas do Palácio do Planalto, e até mesmo o som distante dos ventiladores parecia abafado pelo peso do silêncio institucional. Eu me sentei na sala de gravação improvisada, o microfone à frente, com apenas uma luz fraca sobre minha mesa. Um pouco de papel, algumas anotações, uma caneca com café já frio. Perguntei a mim mesmo, e se aqueles que prometem nos servir, na verdade, servem a algo que transcende o que vemos? E se entre os rostos conhecidos, nas promessas de campanha e discursos inflamados, houver seres diferentes, reptilianos, escondidos em peles humanas, manipulando os bastidores do poder no Brasil? A ideia ardeu como brasa. Não de imediato respeitável, talvez nem da maioria acreditada, mas pulsante de curiosidade, daquelas que desafiam explicações fáceis. Neste áudio, vamos percorrer pistas, depoimentos, lendas modernas, evidências alegadas, hipóteses assustadoras, tudo isso espalhado entre Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Nos corredores do poder, nos cafés entre fachadas governamentais, nas redes sociais fervilhantes de quem jura ter visto algo que não devia. Eu convido você a observar cada sombra atentamente, cada palavra sussurrada em delações ou em fóruns obscuros, cada imagem distorcida por inteligência artificial que se espalha viralmente, perguntando: quem realmente está governando? Será que existe, atrás do terno, do cargo, uma criatura cuja pupila vertical nos observa? Prepare-se, porque essa história vai além da imaginação, ou talvez tão perto que arrepia. No verão de 2006, em uma pequena cafeteria em São Paulo, o ufólogo Vander Menezes, 45 anos, cabelos grisalhos, voz firme mas cansada pelo sono, afirmou em entrevista: há algo que ultrapassa a ufologia comum, algo que sugere que seres reptilianos se camuflam entre nós, disfarçados como figuras políticas. Ele havia participado de encontros secretos, segundo ele, onde se dizia que algumas famílias influentes da política brasileira mantinham pactos com entidades não humanas. Pouco depois, ele apresentou à sua rede de pesquisa um suposto documento vazado de funcionários do Serviço de Inteligência de um Estado, um relatório interno, sem identificação oficial, contendo imagens supostamente térmicas, mostrando formas reptilianas ao lado de imagens de políticos em gabinete. Até hoje, aquele documento nunca foi autenticado por nenhum órgão oficial. Mas para muitos crentes, ele bastou como porta de entrada. Mais tarde, em julho de 2012, no Rio de Janeiro, em uma sala de hotel próxima à Cinelândia, a estudante de História Marília Costa, 30 anos, etnia parda, pele morena clara, muito ligada a estudos de mitologia indígena e religiões afro-brasileiras, disse que sua avó, que morava no interior do estado do Maranhão, contava histórias antigas, de virgens da floresta, e seres com escamas andando entre os troncos à noite, vigiando os aldeões. Essas histórias, embora contadas em tom de lenda, ganharam nova interpretação nos grupos online. Seriam memórias ancestrais de seres reptilianos antigos, antes mesmo da colonização, influenciando lideranças locais, curandeiros, caboclos. Marília, em um fórum restrito de pesquisadores, trouxe mapas antigos, letras velhas de documentos coloniais, indícios arqueológicos controversos sobre inscrições rupestres que pareciam representar répteis antropomorfos. Nenhum desses indícios foi confirmado por arqueólogos acadêmicos, mas a narrativa cresceu, alimentada por fotografias borradas e hipóteses de ocultismo, de seres que teriam atravessado o tempo. Então veio 2019, Brasília, quando a teoria dos reptilianos ganhou um impulso com as redes sociais. Vídeos deepfake começaram a surgir, mostrando, por exemplo, flashes de pele escamosa no pescoço de líderes políticos, imagens retocadas, trechos editados que pareciam transição de humano para réptil. Também foram divulgadas supostas declarações vazadas de assessores próximos a governadores dizendo que temos ordens de cima para não revelar a forma verdadeira. Esses vazamentos, na maioria, sem prova, mas com forte viralização, alimentaram medos e teorias em esferas políticas menores. Vereadores, prefeitos, assessores de gabinete. Funcionários públicos, às vezes sob anonimato, relataram medo de serem tomados se criticassem. A confluência de boatos, vídeos manipulados,
Crenças antigas e uma crise de representatividade política criaram um terreno fértil para imaginar que algo reptiliano poderia estar operando por trás das cortinas. Uma manhã de fevereiro de 2021, em Cuiabá, Mato Grosso, o servidor público Carlos Medeiros, 52 anos, branco, com voz trêmula, procurou uma rádio comunitária para relatar algo que disse ter presenciado numa reunião política local. Ele afirmou que durante uma cerimônia de inauguração de uma escola, viu o prefeito, de quem era vizinho, piscar os olhos muito rápido, a pele do pescoço parecer se ruguear como escamas, algo como brilho metálico sob a luz do sol poente. Carlos gravou um vídeo com o celular, mas à noite, assistindo, não viu nada aparente, como se algo só tivesse acontecido ao vivo. O vídeo, claro, foi compartilhado em grupos de WhatsApp. Alguns disseram que era reflexo solar, outros que era montagem. Carlos insiste, eu vi no momento. A comunidade local dividiu-se entre quem zombava e quem ficou aterrorizado. Outro depoimento veio de Elisa Ferreira, 28 anos, etnia nordestina, estudante de jornalismo em Salvador. Em agosto de 2022, ela contou em vídeo publicado numa rede social que recebeu mensagens anônimas de alguém dizendo que ela estava no encalço de uma descoberta e que eles sabiam dos seus passos. No áudio, uma voz distorcida dizia que ela não veria nascer outro dia. No vídeo, Elisa segura uma folha com o brasão de um município, dizendo que queria investigar documentos de obras superfaturadas, quando algumas obras estariam nas mãos de políticos supostamente ligados a organizações onde reptilianos seriam membros ocultos. Não tinha prova concreta, mas o medo psicológico, o chamado silêncio conspiratório que paralisa quem denuncia ou investiga. Ela ficou receosa de continuar a investigação por ameaças veladas. Em dezembro daquele mesmo ano, uma equipe de jornalismo investigativo de uma ONG de checagem, ao analisar vídeos virais de deepfake, encontrou uma edição onde o rosto de um político estadual aparece normal, mas algumas frames mostravam olhos com pupila vertical por alguns segundos, e bordas do rosto com textura semelhante à pele reptiliana. O clipe tinha máximo de 12 segundos, baixíssima resolução naquele ponto. Os metadados mostravam que o vídeo fora editado em software de edição comum, sem quaisquer marcas de estúdio especializado. O responsável pelo vídeo, que se apresentava como Clube da Verdade, nunca foi identificado. O fato, para muita gente, isso bastou como evidência, mesmo que frágil, de que algo alienígena ou reptiliano poderia estar se infiltrando no poder. Desde o começo, os teóricos que acreditam nessa hipótese dividem-se em ramos. Alguns defendem que os reptilianos são seres de outro planeta, outros de outra dimensão, e outros ainda, figuras simbólicas de elite, metafóricas, mas manipuladoras. A hipótese extraterrestre defende que esses seres vieram de sistemas estelares distantes, com tecnologia avançada, e se camuflam como humanos para controlar instituições. A hipótese dimensional aposta numa forma de existência paralela, seres que pulam entre planos, invisíveis ou apenas parcialmente visíveis, e que utilizam nossas crenças como véu para se ocultar. Em Brasília, nos bastidores, alguns grupos políticos, em privado, compartilham conjecturas sobre conspiracionistas que atribuem a queda de fichas governamentais, corrupção e crises institucionais à interferência reptiliana. Disse que em certas campanhas eleitorais, o uso de desinformação visual, deepfake, Photoshop e até inteligência artificial de imagem ajudam a alimentar o medo de inimigos ocultos, para consolidar poder. A hipótese é: acusar o adversário de ser reptiliano, mesmo sem provas, serve como arma política. Deslegitimação moral, medo coletivo, mito moderno. Outra hipótese intrigante: que algumas igrejas ou líderes espirituais, com seguidores fiéis, reforçam narrativas simbólicas de seres demoníacos ou reptilianos, e que esses discursos ecoam em públicos conservadores, misturando crença religiosa, misticismo e teorias conspiratórias. Esses líderes, sejam pastores ou sacerdotes de cultos sincréticos, não necessariamente afirmam ver reptilianos fisicamente, mas usam metáforas. Aqueles que estão por trás do véu, espíritos ancestrais de escamas, que se confundem com a ideia de reptilianos. O poder simbólico, assim, alimenta a crença coletiva. Comecemos em 1978. A Operação Prato, no Pará, com a Força Aérea investigando fenômenos luminosos,
relatos de objetos voadores e testemunhas que diziam ter sido atingidas ou feridas por luzes estranhas sobre colares. Embora não se relacionem diretamente a reptilianos, fornecem contexto de crença institucional em fenômenos incomuns no Brasil, de que nem tudo visível é compreendido. Esse é o primeiro registro de que autoridades aceitavam abrir inquérito sobre algo estranho, sem evidência clara de fraude. E de 1995 a 2000, com o crescimento da internet, fóruns de ufologia começaram a discutir reptilianos no Brasil, importando narrativas de David Icke e outros autores. Casos locais, pessoas informais que afirmavam ter visto olhos reptilianos, figuras metamórficas, circulavam em comunidades de crianças da zona rural, relatos de que políticos pareciam diferentes quando irritados, como se as feições mudassem. Esses relatos nunca foram formalmente documentados por nenhuma investigação científica ou policial com credibilidade, permanecendo em narrativas orais ou fóruns digitais obscuros. Mais recentemente, entre 2023 e 2025, com a difusão de vídeos feitos por inteligência artificial, deepfakes e a viralização do tema da cidade perdida de Ratanabá, vimos que figuras políticas no Brasil foram acusadas, mesmo sem provas sólidas, de envolvimento com reptilianos. O caso de Ratanabá incluiu afirmações atribuídas a autoridades, ou divulgadas por páginas ligadas a elas, que reforçavam a ideia de civilizações antigas, extraterrestres e talvez reptilianas infiltradas. Urandir Fernandes de Oliveira, por exemplo, teve ligação com a divulgação desse tipo de teoria conspiratória no contexto de Ratanabá. Em outros casos, vídeos do Clube da Verdade ou de páginas conspiracionistas espalharam áudios supostamente vazados, mas peritos identificaram manipulação digital, edição de áudio, mas sem prova de autenticidade. E assim, caro ouvinte, terminamos esta viagem por entre sombras, murmúrios e suspeitas. Reptilianos no poder no Brasil, será mito antigo, será boato moderno, ou algo que jamais poderemos provar. Mas também jamais ousamos ignorar completamente. Se você ouviu esse áudio até aqui, já pertence a esse grupo de curiosos que se recusam a aceitar respostas prontas, que veem o mundo com olhos atentos, e que sentem que há sempre algo escondido além do véu do comum. Aproveita agora para se inscrever no canal Vozes do Invisível, deixar seu like, que ajuda muito a manter vivos os temas incômodos, e compartilhar com quem você acha que viu algo estranho, que ouviu algo perturbador. Nos comentários, quero saber: qual depoimento te impressionou mais? Você já teve alguma experiência pessoal com algo que pareceu invisível? E também, que tema você quer ver no próximo episódio? Quer que investiguemos os Illuminati no Brasil? Ou quem sabe, uma lenda indígena que desafia a lógica? Deixe sua sugestão. Muito obrigado por estar aqui, navegando comigo pelo invisível. Até o próximo episódio, onde veremos que às vezes, a realidade é mais estranha que o imaginário.